Só agradecer aí as palmadas, né? E dizer que foi um desafio muito grande a gente chegar até aqui. Tem um longo histórico, mas é gratificante a gente estar aqui agora concretizando um trabalho que foi feito com muita dedicação, muito empenho. Eu acredito que todos que estão aqui puderam prestigiar um trabalho de muito empenho e de muita dedicação. Então, por isso, meu muito obrigado. A noite da sexta-feira é marcada pelo pré-lançamento do documentário Guerra da Japuara, Terra, Luta e Resistência. O documentário retrata a história vivida pelos moradores dessa comunidade na década de 1960, quando o país vivia uma verdadeira ditadura militar. Moradores da comunidade Japuara se fizeram presente aqui no auditório da Escola José Vidal, onde aconteceu o pré-lançamento do documentário, que será lançado oficialmente ao meio-dia neste sábado. Bem, a Japuara era uma propriedade na época, falando, em que meu tio era gerente da Japuara, né? Era o Firmino Amorim. Então, era uma localidade onde todos ali viviam juntos, sem conflito, em amizades, trabalhando, produzindo, e as famílias ali vivendo. Meu pai morava aqui em Canindé, nós morávamos em Canindé, e então, normalmente, estávamos na Japuara. E depois do conflito, né, resumindo, depois do conflito, foi feita uma reforma agrária, né, uma desapropriação e a reforma agrária, e foi dado terras para aquelas pessoas que lá viviam, né? Infelizmente, nos moldes da época da ditadura, do regime militar, infelizmente, eles simplesmente deram a terra e deixaram aquelas pessoas ali viverem à vontade deles, coitados, sem meios, sem formas, sem condições, sem nada, né? E hoje a gente vê a Japuara, que grande maioria daquelas pessoas até já saíram de lá. Repassaram suas terras, venderam. Por quê? Porque não tiveram condições de sobreviver ali naquele local. Na época foram momentos de tensão, momentos de terror para os moradores. Como é que a senhora poderia descrever para a gente? Sim, na época foi um momento de tensão. O seu Pio, que é uma pessoa muito boa, muito humana, aqueles outros, Bacafute, aquelas outras pessoas muito boas que viviam ali. Então eles sofreram muito, os filhos sofreram, principalmente os filhos e as mulheres sofreram muito, porque foi uma condição desumana, foi sofrimento, foi maltratar crianças que sofreram consequências futuras depois, quando adultos, né? Então foi uma história muito triste, mas graças a Deus hoje estamos contando, né? Eu queria agradecer, né, a presença de todos, dizer que foi realmente um sucesso esse pré-lançamento, desse conflito tão importante para a cidade de Canindé, né? Um conflito que nunca tinha sido registrado em audiovisual, né? Quero dizer que nós somos os pioneiros nesse projeto e que a gente pretende difundir para todas as outras cidades, né? Para todos os estados, para quem interessar esse conflito tão importante que ocorreu aqui em Canindé. E aqui a gente pôde ouvir, né, e ver relatos de moradores e de amigos também que sofreram naquele conflito. Sim, sim. Nós fizemos um trabalho de uma pesquisa, né, histórica, científica, de quase um ano, né, em que a gente fez entrevistas com os moradores, com pessoas que participaram da guerra, né, do conflito direta e indiretamente. E aí nós conseguimos resgatar toda essa narrativa desses personagens para que pudesse transformar nesse documentário. E, Adriana, você como uma das pessoas na linha de frente desse documentário, que estava convivendo aí com essas pessoas na pesquisa, qual foi o sentimento no momento em que você estava ouvindo toda essa história? Assim, eles têm muito orgulho da história, né? Eles conseguiram finalmente serem ouvidos, né? Como se o documentário desse voz para que eles pudessem contar a história deles, uma história que está guardada há mais de 30 anos, né? Exato. E assim, eles têm um sentimento
ao mesmo tempo que eles têm um sentimento de injustiça por tudo que aconteceu, eles sentem orgulho em contar como eles resistiram, como eles lutaram, como eles conseguiram resistir a toda essa opressão que eles sofreram durante esse período que eles tiveram esse conflito lá na Japuara. Isso é um trabalho feito como há quase um ano que a gente vem trabalhando, né? É uma ideia que já vem de um bom tempo. Para ser bem sincero, a gente já tem. Eu nasci e me criei próximo de Japuara, no Salão dos Marianos, que é dividido. E eu, desde criança, eu já tinha os relatos dos meus familiares, dos vizinhos que contavam sobre o episódio, ficou gravado na memória. Em 2019, eu li o livro de um morador que foi sobrevivente do evento, né? E despertou aquela curiosidade de fazer algo audiovisual, já que se você pesquisar hoje, vídeo não tem. Então, por conta disso, a gente foi alimentando, e com o advento da faculdade, que a gente ingressou na Faculdade de História da UES, e aí a gente foi amadurecendo e até juntar uma equipe competente, como eu, a Adriana, o apoio do Altair. Então, nós levamos adiante esse projeto e concretizamos agora com esse trabalho para apresentar à comunidade. E hoje aconteceu o pré-lançamento, será lançado dia 21 esse documentário. Isso, a gente está fazendo o pré-lançamento para a comunidade hoje aqui em Canindé, e amanhã, dia 21, a partir de meio-dia, nós estaremos lançando oficialmente no nosso canal no YouTube, chamado Sertão Canindéense. Então, todos estão convidados a prestigiar esse evento. E aí eu queria aproveitar para agradecer a cobertura da TV Canindé, que nos deu total apoio a esse trabalho, né? E todos os parceiros que nos apoiaram nisso, emissoras de rádio, certo? E toda a nossa equipe e o público que prestigiou. Eu queria fazer esse agradecimento a todos vocês por esse trabalho que vai ficar aí eternizado para as próximas gerações. E muito obrigado. Naquela época foi uma época muito difícil. Eu era criança na época. Eu tinha 1 ano e 4 meses e fui levado rapidamente para as matas, junto com a minha mãe levou para as matas para não morrer junto com a família toda, porque a ordem era para matar todos. Então, como eu era criança, tinha 1 ano e 4 meses, a outra irmãzinha tinha 2 anos e 5 meses. E nossa mãe, ela teve a ideia de fugir para a mata para escapar da morte e também salvar os filhos que eram de menores, eram crianças, e eu era um deles. Eu conheço muito da história da Japuara, porque meu pai contava sempre, os mais velhos também, eles contavam bastante sobre esse conflito, que eles não queriam esse conflito. Esse conflito aconteceu pela ignorância do proprietário, que não queria acordo com os camponeses. Então, foi uma coisa triste. Fica aí um apelo para que não aconteça em outras regiões o que aconteceu na Japuara, porque ficou muitas famílias devastadas, ficou pessoas mortas, as famílias perderam seus entes queridos. Então, foi um momento muito triste para todas as famílias, para os camponeses que ali moravam no momento, né? Então fica esse apelo. Fiz parte desse momento muito especial, né, atuando como historiadora. Os autores e produtores desse documentário são meus alunos no Polo AB da Universidade Estadual do Ceará. Então eu acompanhei esse momento, acompanhei as entrevistas, a gente foi até a Japuara, conversou com os moradores para justamente trazer essa história, né? Não apenas rememorar, mas trazer essa história de luta e resistência dos trabalhadores, com o objetivo também de levantar um importante debate na atualidade que está muito presente, um debate muito potente, que é sobre o acesso à terra. Então, para mim, foi um momento de muita importância.